Muito boa tarde, querida Igreja de Curicica, meus queridos irmãos, amigos. Espero que estejam bem aí nesse sábado. E hoje nós vamos tratar aqui de um texto em Lucas, que estamos estudando Lucas, parábolas em Lucas. Esse vai ser rápido, mas não menos importante. E é o texto que está registrado lá em Lucas 9, que nós vamos ler do versículo 57 ao 62. Lucas 9, do 57 ao 62, onde na sua Bíblia você vai ler lá em negrito, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Eu quero usar esse texto como uma entrevista de emprego. Na verdade, para melhorar, uma entrevista de discipulado. E queria que você se colocasse como o discípulo entrevistado. E você pensasse isso. Imagine que Jesus fosse passando e que você, no encontro com ele, conversasse ou ouvisse a conversa desses três que nós vamos tratar aqui. Esses três entrevistados, assim dizer, possíveis discípulos. É interessante que logo no capítulo 10, isso deveria estar acontecendo forte, porque logo depois Jesus designou os ditos 70, e mandou ir que fossem aos lugares, às cidades onde ele pretendia visitar e tudo, estar lá antes para fazer um primeiro contato, enfim. Ou seja, de alguma maneira, isso já estava assim sendo previsto, É um momento anterior que logo depois se define uns 70, que esses sim vão. Mas imagine você então numa entrevista dessa, imagine você então num contato desse, e cada uma dessas etapas eu queria que você estivesse pensando a seu próprio respeito e pudesse ir tirando suas conclusões, tá bom? Então vou ler o texto e depois a gente, como faz sempre, vai separando as partes importantes. Hoje não vai ser muito demorado. Então lá no texto: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Até aí. Então vamos começar do início. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Bom, para começar, esse primeiro potencial discípulo, ele não foi recrutado por Jesus, ele aborda Jesus. Então ele está ali e de alguma maneira ele foi atraído para a figura de Jesus. Mas Jesus não interpelou ele. Então ele que se coloca à disposição de Jesus. E ele fala de pronto: vou te seguir para onde quer que fores. E Jesus responde mais daquela forma: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a resposta para esse primeiro potencial discípulo. Há muitas coisinhas aí, ou pelo menos algumas, para a gente tratar, Então é óbvio que o primeiro movimento de Jesus, dizendo ali, ele está indicando que a tarefa de segui-lo não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tranquila, pelo contrário, é uma tarefa árdua. Então ele está dizendo de imediato: sejam quais foram os motivos que te fizeram vir a mim e querer me seguir, não pense que é assim fácil, não pense que é assim tão simples, não pense que vai ser tranquilo. Eu sou um rejeitado. O que ele propõe aqui entre raposas e covis, a gente vai falar sobre isso. Mas a primeira pergunta de imediato que Jesus, o óbvio que deixa claro aí para você pensar é: você já pensou quais foram as motivações que te levaram a estar e seguir Jesus? O quão você imaginou que ia ser algo sublime, maravilhoso, perfeito, seguir Jesus Cristo?
Porque muitas vezes a gente tem esse tipo de percepção, né? Não, vou seguir Jesus. E até os de fora, principalmente quando estão fora, eles acham que é um círculo fechado, essa de ser cristão, né? Hoje está muito mais aberto, mas nós que somos jovens há mais tempo, sabemos que essa história nem sempre foi assim. Em muitos países ainda não são. A coisa é séria, bem complicada mesmo. Procura ver alguns filmes evangélicos que estão no YouTube disponíveis, de cristãos produzidos mesmo, não é documentário, não, filme produzido por cristão na China. Você vai ver que coisa é muito complicada. Seguir a Jesus Cristo ali é muito complicada. Tem vários filmes, eu vi uns 2 ali, produzidos por cristãos chineses. O que Jesus quer tratar aqui sobre aves do céu e raposas, algumas questões aí de metáforas, né? Então, as aves do céu eram um simbolismo para os romanos. É uma possibilidade com relação aos escritos históricos da época. E as raposas, né, são aquela figura do esperto, né, do que se aproveita do outro, se aproveita da situação, se aproveita de tudo ali. Naquela época havia ali dentro, principalmente, uma figura dos amonitas. Havia outros povos, mas os amonitas eles eram muito parecidos em termos de postura e tudo com o povo de Israel, mas na verdade se opunham politicamente, se opunham muito a Israel. Então eles pareciam ser o povo de Israel, você sabe disso, mas eles eram oposição a ele. Então pareciam, mas não eram. Então aqui tem 2 grupos. Tem o grupo daqueles que realmente não são o povo de Israel, são os romanos, né? As aves do céu e tal, e as raposas que parecem ser e não são. Então ele está dizendo o seguinte: eu sou um deserdado na minha própria terra, na própria terra de Israel. Eu não tenho onde reclinar a cabeça na minha própria terra de Israel. O povo é meu, Israel é meu, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, porque quem se apropria dela são os outros. Eu sou um rejeitado. Então isso é muito profundo, porque ele dá uma dimensão grande de quando você se aproxima de Jesus, você tem que estabelecer e entender algumas coisas. Não será um conto de fadas, longe disso. Muito pelo contrário. Então esse é o primeiro ponto aí que ele já vai situando a esse propenso candidato a discípulo dele, que esse candidato veio ali, ouviu falar de Jesus e se motivou. E ele já, usando o nosso termo aqui coloquial, né, do século XXI, Jesus já vai dando a real para ele, né? Olha, a coisa na realidade não é o que você está imaginando. O segundo já foi diferente. A outro disse Jesus: segue-me. Então esse Jesus candidatou, né? Ele era um recruta. Você vai me seguir. Diferente do primeiro, esse foi assim que Jesus se dirigiu a ele. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Bom, uma coisa para deixar claro aí, né, é que se ele estava ali próximo de Jesus, o pai dele não estava morrendo. Se estivesse morrendo, ele estaria nos preparativos do velório, chorando. Os enterros eram enterros compridos, longos, se fazia todo um procedimento. Lembra de Jesus? Pega o corpo e tal, embalsamar. Então ele não estava morrendo. O texto aqui ele vai trazer a ideia da responsabilidade que o filho tem com o seu pai ou seu familiar. Nós temos aí uma figura, lembrando que Jesus aí está por volta dos seus 30 anos e está conversando provavelmente com um jovem que tem o seu pai lá. O que ele está dizendo aqui era não que ele vai sepultar o pai naquele momento, mas ele tem responsabilidades com esse pai até que ele venha a morrer, até que ele venha a ser sepultado. Permite-me isso, papai, mas depois a gente vê e eu te sigo. Afinal de contas, é minha responsabilidade, e era mesmo, né? Havia uma responsabilidade naquela época muito grande na relação de pais e tudo. As relações eram bem criteriosas, ainda bem que fossem assim, né? Mas o que ele está dizendo é que é uma coisa sem tempo. Vamos com calma, peraí, eu vou
cuidar dos meus pais, quando tudo estiver resolvido, quando minha vida estiver resolvida com eles, aí terminado esse sepultamento, aí eu penso em fazer isso. Então, o que Jesus está colocando aí nesse momento agora é que a exigência da relação com Deus, a força dessa exigência é muito grande. O reino é uma realidade hoje. O reino não é uma realidade para amanhã, é para hoje. As coisas estão acontecendo hoje. E ele vai dizer claramente: deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aí você já sabe o que significa, que está se referindo às pessoas espiritualmente mortas, ou seja, a vida continua, as coisas vão continuar. E essas questões, ainda que sejam fortes, importantes, o que Jesus está dizendo aqui também é dizendo o seguinte: quando ele diz que os mortos vão sepultar os seus mortos, se referindo às pessoas que espiritualmente não estão compelidas a seguir Jesus, é dizer o seguinte: a vida vai continuar, as coisas vão fluir, você não vai ficar desamparado no futuro de qualquer condição onde o seu pai seja dignamente enterrado. Isso não vai acontecer. As coisas vão acontecer. Só que você vai estar comigo, falando do reino. Eu preciso que isso aconteça, porque eu preciso acontecer hoje. E quando ele evoca a morte do pai, é engraçado o paralelo, porque Jesus vai morrer, talvez, muito provavelmente, muito antes disso. Então, aquele que ele quer esperar, quando ele voltasse, não haveria mais Jesus para ele seguir. Não haveria mais o mestre para estar com ele. Então a coisa precisava ser sim, ali, na hora, naquele momento. As coisas tinham que se resolver dessa maneira. Então a gente precisa compreender a realidade do reino, a compreensão do reino hoje, a compreensão das nossas relações. E você, como candidato a discípulo? Como é que você se comportaria? Já pensou nisso? Já pensou as oportunidades de encontro com Jesus? Como foram essas oportunidades? O que você postergou? O que você deixou para lá? Coisas que você precisa resolver primeiro, organizar a sua vida primeiro, para que depois você se oferecesse para Ele. A gente esquece que Jesus vai organizar. A presença de Jesus na nossa vida e falar do reino e viver do reino, com o reino, é uma oportunidade maravilhosa de Jesus você ter sido convocado por ele. Às vezes, muitas vezes, por nós é perdida, porque nós vemos tantas coisas à frente do reino, fazendo coisas à frente, e não entendemos que através do reino, todas as nossas coisas são reorganizadas, tudo é reorganizado. A gente não tem essa expectativa. E esse foi alguém que foi convocado por Jesus. Nossa, que oportunidade perdida. Não sei se ele mudou de ideia. O texto não nos diz se eles mudam de ideia, se não mudam, mas a pergunta vai para você hoje, né? Como é que você se sente com relação a isso? Como é que você se sente se você tivesse ouvido um outro conversar assim com Jesus? Como seria isso na tua cabeça? As implicações são muito dramáticas, pesadas e difíceis, eu sei, não tenha dúvida. Mas é isso que Jesus quer mostrar, a importância, a realidade de estar com Ele. E no terceiro item, novamente, outro se voluntaria, não é Jesus quem chama. Seguir-te-ei, Senhor, versículo 61. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. De novo, esse não foi voluntário, chamado por Jesus, não foi chamado por Jesus, ele que se voluntariou. Mas é engraçado que ele se voluntaria e ao mesmo tempo já dá uma desculpa. Talvez tivessem muitos ali perto, né? E ele quisesse, como se diz na linguagem popular, aparecer para aqueles muitos, ou até explicar para ele: não, Jesus, você é uma pessoa muito importante, você é um mestre, eu já entendi quem você é, mas você há de compreender que eu tenho que falar com meus pais. E isso também tinha sentido, tanto quanto o outro que queria e falou de enterrar os seus pais, isso também tinha sentido. Ou seja, na minha família, por parte da Itália, e com meu pai vivo aqui no Brasil, era até eu bem pequeno, era muito comum, na hora de dormir, pedir bênção ao mais velho da casa. Então você... Aí ele dizia: Deus te abençoe, mas eu pedia a bênção ao mais velho. Então meu avô aqui no Brasil, eu ia lá, pedia: vovô, me abençoe. Ele: Deus te abençoe. A bênção, tanto quanto recebemos a bênção do pastor na igreja no final do culto, isso era muito comum
pedir a bênção, a autorização, a bênção, para que alguma coisa acontecesse. Então o que ele está dizendo aqui, não, você é muito importante, mas eu preciso falar com meu pai. Mas na verdade, quando ele diz que vai falar com o pai, é aquela desculpa esfarrapada, porque quando ele chegasse para o pai, ele disse, não, eu vou seguir um rapaz de 30 anos chamado Jesus, mas o que ele quer, o que você vai fazer com ele? Não, eu vou seguir ele e tal, mas que empreendimento é esse que ele não conhecia? Então o pai provavelmente ia dizer não e tal. E como a ascendência do pai seria superior à ascendência de Cristo, de Jesus, a negativa estava pronta e ele numa confortável justificativa diante de Jesus, ou seja, apareceu, tive interesse, mas meu pai não deixou e tal. A gente precisa compreender esse diálogo, né? E o registro importante, né? Logo depois de como ele explica a questão do arado, que a gente vai falar um pouco, é que Deus requer de nós, de verdade, não deixar o respeito ao Pai, mas o respeito ao Senhor é maior. O vínculo com Jesus Cristo é vitalício, mas com meu pai também é. Com Jesus é por toda a eternidade. A gente precisa compreensão disso. Precisa compreensão do aonde você está se vinculando. Precisa compreensão do que você está fazendo com a sua vida. Que tipo de vínculo é esse? Sem desrespeitar o pai, mas entendendo que aquela proposta é uma proposta muito importante. É uma proposta que vai ser transformadora, talvez até para o pai, talvez até para a vida do pai. Aquele empreendimento que provavelmente ele ia negar, e era a expectativa provavelmente do filho, poderia ser transformadora para toda aquela família. E ele estava simplesmente já negando. É impossível fazer um paralelo igual. Mas eu gosto muito de filmes, o reverendo Leonardo também. Se você buscar na internet, nunca será o mesmo paralelo. A distância é imensa, mas dá para a gente sentir um pouquinho da dor que é isso. Muitos atores são convidados para papéis em filmes e muitos leem aquela sinopse, o argumento do filme. Por alguma razão eles escolhem não fazer aqueles papéis. E o filme é um recorde de bilheteria. E o filme é uma explosão. Eles ganham milhões. Aquele ator que entrou no filme em detrimento daquele outro que abriu mão, isso está lá na internet, você pode ver. O outro fica normalmente, nossa, que oportunidade que eu perdi. Não só de ganhar dinheiro, que é óbvio, não é isso o tema, mas o quanto foi exposta a imagem dele. E alguns atores que assumiram determinados papéis em coisas que aparentemente não andam certo, nem eram os melhores, tinham outros melhores para estarem naquele lugar, mas simplesmente declinaram. E os outros viraram grandes estrelas, com filmes que chegaram a Oscar. Veja na internet, você vai ver. Digita isso aí. Não dá para comparar. É muito, muito pior a situação da gente negar a oportunidade de estar com Cristo. Mas o tamanho do problema, se esse problema é grande, o quanto as pessoas perdem, imagine com Jesus. O quanto a gente perde de não pensar assim. E há uma questão importante aqui, que ele vai fazer esse último paralelo e vai dizer que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando você inicia um processo, ninguém que põe a mão no arado, arar o campo naquela época, com um tipo de arado e tudo, não era uma tarefa tão simples assim. Pelo contrário, ela exigia atenção, as duas mãos ligadas, uma segurando e dando direção ao boi, outra no arado. Ela era feita em várias etapas, pelo menos 4 etapas. Eu não vou me detalhar aqui para não me alongar tanto, mas eram muitas etapas a serem cumpridas e tal, e a angulação da terra, o boi anda numa direção, depois anda na outra e vai cortando. Uma hora para colocar a semente, outra hora tem uma parte de drenagem. Então, quando você perde a atenção ou no boi ou no arado, tira o foco daquilo ali, você não só pode fazer errado, mas você pode destruir aquilo que foi feito por outra pessoa que estava trabalhando naquela terra. Então a atenção tem que ser muito grande, com foco naquilo, mão no arado, mão no boi, conduz tudo e vai trabalhando a terra, não perde o foco, trabalho de muito tempo, não é um trabalho de pouco tempo, para que você não destrua o que você mesmo fez. Quando você se distrai, quando você se perde olhando outras coisas, ou seja, não é só não executar um trabalho, mas destruir
o que você mesmo, o que outros tenham feito por muito tempo, tendo que refazer aquilo tudo. Imagina uma igreja, imagina a condução disso, que seria isso. A condução de uma família, como tem que recomeçar. E aí diz aqui, olha, quem começou, botou a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não tem como ser, não dá. Porque vai pensar em outras coisas, está tratando outros problemas. Ele não conseguiu compreender que o reino de Deus, todas as outras coisas que compõem a sua grande preocupação de relação do seu dia a dia, o seu bem-estar, o pão de cada dia na sua casa, o seu trabalho, todas essas outras coisas não são prioridades no reino de Deus, porque o reino de Deus vai, no fim, trazer isso para você. É uma ousadia, a ousadia do reino de Deus. E para a gente terminar, só para consolidar nosso aprendizado aí hoje, foi pouco tempo, foi rápido, eu espero que sim. Os candidatos a discípulo de Jesus deixam de se considerar o preço discipulado. A gente pensa muito com relação a isso. Aquele primeiro diálogo, né? Eles não são aceitos quando decidirem pagar o preço de seguir um líder rejeitado. Alguns discípulos são atraídos para a companhia dos fiéis e não para a companhia de Cristo. A gente tem que se compreender disso. É tão legal estar aqui nesse grupo, mas a gente se esquece que a nossa lealdade é para com Jesus e a nossa força está alicerçada nele e não na companhia dos outros, que são um reflexo, um desdobramento natural da relação com o reino. É difícil separar uma coisa da outra, mas é importante entender para você a diferença entre as duas. O segundo tema, nós já falamos, apesar das relações que temos com nossos pais, com as nossas autoridades, é verdade. Mas Jesus tem uma autoridade maior sobre nós. Nós temos que respeitosamente, muitas vezes, declinar de determinadas situações para a gente seguir avante no nosso reino de Deus. Respeitosamente dizer que, olha, eu preciso caminhar de uma outra forma, sem desrespeitar o seu pai, sua mãe, ou seja lá quem seja a pessoa superior a você, mas compreender o quanto é importante seguir ao Senhor. E Ele, acreditem, vai de alguma maneira transformar essa situação em bem nas relações com Ele, porque a liderança é a liderança do Senhor. E por último, né, a autoridade do Senhor, ela é absoluta. Nenhuma distração deve ser construída nesse relacionamento. E a distração, quando você fala, é uma distração a questão do arado, se você, para consolidar esse pensamento, não é uma distração do dia a dia, você é um cinema, não é nada disso. É uma distração de vida. Você se distrai na sua vida, não compreendendo que cada etapa da sua vida, ainda quando você vai ao cinema, vê um filme, se relaciona com outro, tudo aquilo ali é arado, tudo aquilo ali é relacionamento com Deus, tudo aquilo ali, Deus está feliz com você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de você estar com a mão no arado, fazendo tudo que é necessário ao seu reino. Então, quando a gente esquece essa lealdade, esquece isso, esquece esse ato de seguir Jesus, com uma sensação de que eu me distraio no dirigir a junta de bois e tudo que for necessário a arar essa terra, eu estou distraindo do meu relacionamento com o Senhor. Então ele fala, olha, isso não vai dar certo, porque você está muito distraído na sua vida, se distraindo tanto que não percebe que, olhando outras coisas, que não percebe que você está deixando de arar o meu reino, arar e fazer o melhor plantio necessário que eu preciso que você faça. Eu preciso que você preste atenção nisso. Nós falamos um pouquinho no sábado passado sobre a figueira ali um pouquinho. Tem uma conotação muito parecida. Há um tempo para você prestar atenção no arado, há um tempo para você retomar a mão e focar no que tem que ser feito no reino de Deus para a sua vida, e as consequências naturais são óbvias, para que Deus te abençoe e que a aproximação do Senhor na tua vida seja algo que você não dispense, não crie artifícios para que você não se encontre com o Senhor, porque é isso que Ele
está te oferecendo hoje. Quem sabe, na entrevista para discípulo, você muitas vezes tenha distraidamente agido como um desses três. Talvez agora você possa pensar um pouquinho e refazer algumas alianças, refazer alguns encontros, para que esse campo arado seja corrigido por você mesmo e não por outro, e tome o arado e faça o trabalho que estava em suas mãos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos por esse momento que pudemos conversar contigo, conversar com os nossos irmãos e saber através da Tua palavra o que é importante para nós, como devemos agir e o que não devemos dispensar no encontro contigo. Assim te pedimos e agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro, sábado que vem, estaremos lá falando de parábolas. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lançar a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mas mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Todo mundo. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida, quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida.